Oi, meus amores, eu sou a doutora Daiane Miguel, pediatra. Resolvi, nesse contexto aí que estamos vivendo, criar esse canal para vocês, para trazer informações detalhadas sobre a sua criança, desde a gestação até o desenvolvimento dela, tá? Durante o parto e pós-parto também, até todo o seu crescimento e desenvolvimento. Assinem esse canal se você acha que pode ajudar alguém, conhece alguém que possa ser interessante esse tipo de conteúdo, faça com que chegue nessa pessoa, né? Ativa aí o sininho para que chegue a você todo o nosso conteúdo semanal, tá bom? Bom, para começar o teminha que aborda esse vídeo de hoje, o pediatra não é importante. Vou explicar para vocês o porquê que o pediatra não é importante. Porque ele é fundamental, ele é imprescindível, tá? Tanto desde o início da gestação, quanto sala de parto, quanto todo o desenvolvimento da sua criança, tá bom? Bom, para que vocês me conheçam um pouquinho, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, tá? Como que eu decidi ser médica, e ser pediatra? Quando eu tinha 7 anos, eu me peguei falando que eu queria ser pediatra. Imagino eu que por gostar tanto da minha pediatra, a doutora Kátia, que sempre foi um espelho, ótima profissional e que já tive hoje a oportunidade de trabalhar com ela. Desde então, todo mundo me perguntava o que eu ia ser quando crescer e eu sempre falava, quero ser pediatra, sem nem saber que pediatria era uma especialidade dentro da medicina, E desde então eu fui criada para isso. Meus pais me apoiaram bastante, Teve época até do meu pai escutar que ele era um louco, que não tinha condições de me tornar médica e que por que eu apoiava essa baboseira, Por que ele apoiava essa baboseira, enfim, tô eu aqui, médica, pediatra, conversando com vocês. E aí, desde então, eu a vida inteira em época escolar me dediquei, aos estudos, de forma muito intensa para poder passar em medicina. Estudei toda a turma, uma mesma turminha, desde maternal até o segundo colegial. Quando eu entrei no terceiro colegial, fui para entrar no terceiro colegial, veio um baquezinho, Já é toda aquela tensão, a gente é adolescente nessa época, E aí aquele sonho todo que eu tinha feito com as minhas amigas, formatura de terceiro colegial, nós vamos fazer isso, aquilo, Todos aqueles planozinhos vieram por água abaixo, que a minha família teve que se mudar de cidade. E aí nós nos mudamos para Barretos, onde nós ficamos lá durante 2 anos, Fiz meu terceiro colegial lá e me apeguei aos livros e fui estudar bastante. Passei uma época bastante difícil, com cólica de rim, foi quando eu descobri que eu tinha pedrinha no rim, E aí, nesse tempo, eu fui estudando cada vez mais, pensando em desistir, muita coisa na cabeça, Meus pais com dificuldade financeira, eu com esse emocional todo abalado, a tensão, uma cobrança que era minha mesmo, E de todo mundo de forma até inconsciente. E daí eu entrei assim numa fase meio deprimida, até que eu cheguei no Dr. Wagner, é um médico nefrologista que me atendeu, conversei muito com ele, Ele cuidou das minhas pedrinhas e viu todo o meu emocional abalado e foi mais uma pessoa em que eu me espelhei também para continuar fazendo uma medicina humanizada, Que ele entendeu todo o meu contexto emocional, pensou que isso pudesse estar relacionado e conversou comigo e ele me disse uma frase que me tocou muito, que foi a seguinte: Daiane, só você é responsável pelo seu fracasso. Nossa, aquilo me tocou tanto, de uma maneira que eu falei, nossa, é isso. E se só eu sou responsável pelo meu fracasso, então eu vou ter sucesso, eu não vou fracassar. Peguei nos livros, isso me deu força, me deu gás para estudar mais. No terceiro colegial, eu só prestei faculdade federal, meus pais não tinham condição de pagar para mim uma faculdade particular, E não passei das primeiras fases, mas não passei das segundas. E aí meus pais tiveram uma dificuldade financeira muito grande, nós mudamos para uma horta que eles trabalhavam com isso para vender na feira. A gente acordava todos os dias, de madrugada, para poder coletar as verduras, vender durante a parte da manhã para poder almoçar e jantar naquele dia, Às vezes chovia, entrava água dentro da nossa casa, mas nós superamos. Foi uma fase difícil, mas com muito aprendizado,
E aí, depois disso, né, acho que todo mundo pegou um gás, né, falou, não, agora vai dar certo. E todo mundo me apoiava demais. E aí minha avó falou assim pra mim, filha, você tá tão estressada, né, por que você não presta uma faculdade particular? Aí eu falei, mas vó, por quê, né? Por que eu vou prestar, sendo que os meus pais não têm condições de pagar? E minha avó naquele momento tinha, ela virou pra mim e falou, filha, presta, se você passar, presta uma, se você passar nela, eu vou te ajudar. E aí eu fui, prestei, passei na faculdade em quinto lugar. Eu lembro direitinho que minha mãe tinha no envelopinho, assim, o dinheiro contadinho da primeira parcela da matrícula, assim, da mensalidade, né? Lembro das notinhas, assim, ela contando nota por nota em cima da cama, assim, comigo, quando ela soube. Foi, nossa, foi uma felicidade, aquele choro, né? Emoção de ter conseguido uma vitória que a gente esperava tanto e que todo mundo não acreditava, né? Só eles me apoiavam. E aí nós fomos, fizemos essa matrícula, né, na faculdade, aí ingressei. Tive a ajuda de muita gente, né, eu não vou nem citar nomes para não esquecer de ninguém, muita gente me ajudou, muita gente me apoiou, né, e não foi fácil, né, estudar esse tempo todo fora de casa, sozinha, às vezes não conseguia voltar para casa, às vezes a parte financeira ainda muito difícil, né, porém, aí chegando ali no quinto, sexto ano, né, já a gente entra na fase de internato, né, porque minha faculdade é assim, do primeiro ao quarto ano a gente sempre tem as práticazinhas, mas tem mais conteúdo teórico que prático. Chega no quinto e sexto ano, a gente fala período de internato, que entra na faculdade pro hospital. Então a gente fica muito mais em hospital do que parte teórica. As discussões teóricas são depois da parte prática. E a parte que todo mundo gosta, né? E aí, então, ali eu me vi em duas especialidades da medicina. Cirurgia, mas para fazer cirurgia pediátrica, né? Então, a pediatria sempre teve ali no contexto, nunca saiu de linha. E a pediatria em si, né? Inclusive, eu tinha um professor, o Dr. Fernando, que era um cirurgião, e ele gostava muito de me ver operando, e eu adorava operar com ele. Me trouxe muitos ensinamentos de cirurgia também, que ele me fazia como cirurgião principal sempre. Tinha até os residentes, né? Os residentes já são médicos que estão fazendo a especialidade da cirurgia, e ele punha para me auxiliar. Então eu era a cirurgiã principal e ele era o auxiliar, sendo que nessa época já é diferente, tanto que ele achava que eu era boa naquilo. E aí ele até me chamou depois de um tempo para trabalhar com ele, agradeceu muito a oportunidade, os ensinamentos que ele me deu, né? Aí, porém, depois desse estágio, eu fui fazer o estágio da pediatria. Conheci o Dr. Mauro, né? Dr. Mauro é escritor de livros da pediatria, coautor de vários livros, de vários capítulos de vários livros, né? E aí eu conversando com ele, que eu tinha paixão pela pediatria e que eu queria fazer um estágio em pediatria para eu poder tomar uma decisão se eu queria cirurgia pediátrica ou se eu iria fazer pediatria mesmo. Aí foi quando ele me disse assim, aí eu falei pra ele assim, mas eu quero fazer num lugar que seja referência em pediatria. E falei pra ele onde eu queria. Eu queria nada mais nada menos que fazer um estágio no Hospital Menino Jesus, que é referência em pediatria aqui no estado de São Paulo. Ele falou, olha, Daiane, lá é muito difícil, muito difícil. Mas eu nunca fiz uma carta de recomendação pra ninguém. Eu posso fazer pra você. Você anexa o seu currículo e encaminha. Quem sabe não dá certo, né? Aí eu falei, lógico, peguei a carta de recomendação, já encaminhei com o meu currículo no mesmo dia. Eu sei que um dia ou dois depois já veio o resultado que eu poderia fazer o meu estágio lá, né? Morei em São Paulo com uma amiga, a Michelle, que me acolheu muito na casa dela. E daí ali, quando eu entrei, eu não esqueço o primeiro dia, né? Que eu parei assim na frente do hospital, que eu olhei 10 andares só de pediatria, todas as especialidades possíveis que vocês imaginarem da pediatria. E aí eu falei, nossa, é agora, eu vou tomar minha decisão a partir desse estágio, né? E desde então lá eu adquiri muito conhecimento, muita experiência, pude ver vários tipos de coisa, né? Conhecer muitas famílias e crianças e ver profissionais realmente humanos, né? Que cuidam das crianças e da família. E eu me apeguei bastante a isso. Saí de lá e tomei a decisão de que eu realmente queria ser pediatra e que eu ia fazer essa função de acolher as famílias, né? Contexto familiar é muito mais importante que a própria doença da criança. E eu entendi isso lá e venho trabalhando isso desde então. E aí, quando eu terminei esse estágio, né, eu precisei trabalhar um ano depois que eu me formei.
para poder ajudar minha família. Depois desse um ano que eu me formei, eu entrei na especialização de pediatria, né? Entrei pelo Exército, fiz um ano no hospital atendendo famílias e crianças, né, do Exército, e depois o outro ano em pediatria geral, né? E aí então foi quando eu voltei para Miguelópolis. Fiquei lá trabalhando um tempo. E desde lá eu comecei a procurar lugares para trabalhar como pediatra mesmo, né? E aí foi engraçado porque quando eu entrei ali em Poá, uma cidadezinha pertinho de Miguelópolis, tem uma família toda de lá, o administrador do hospital parece que não me recebeu muito legal, sabe? Sabe quando você fala assim, parece que sente um bloqueio, né? E aí não deu muito certo, e aí eu voltei para trás, mas eu deixei nas mãos de Deus, falei, nada acontece por acaso, vamos ver no que vai dar. Um tempo depois, a secretária de saúde do município lá de Poá me chamou para trabalhar lá. Foi quando eu entrei como chefe da cadeira de pediatria, né? E ali naquele hospital eu fiquei por 4 anos. 2 desses anos eu fui diretora clínica do hospital. Mais 2 anos de diretora técnica, onde eu pude aprender muito lá. Um ginecologista que me ajudou bastante também, que trabalhava muito, o Dr. Lucas. Ele me ajudou muito, foi um paizão na medicina para mim. E aí, desde então, eu vim para Ribeirão, né? Vindo para Ribeirão, vim para fazer o meu mestrado em autoemoterapia, que acabei não concluindo, fazendo a conclusão final por conta de coisas que não vêm ao caso agora, que não é relevante, tá? Esse mestrado eu fiz pela USP, né? Aqui no HC mesmo. E desde então comecei a fazer meus aprimoramentos em pediatria. Fiz a pós-graduação em pediatria e neonatologia, fiz a nutrição infantil pela Universidade de Harvard, em Boston, parceiros inclusive meus na época, Nestlé, que me ofereceram, disseram ter escolhido a dedo para fazer essa pós. Eu fiquei achando que isso era uma elogio, né? E acatei, fiz essa pós, foi muito bacana, muito aprendizado, muita experiência, ter uma noção mundial de como funciona a nutrição infantil, né? E instalo isso hoje dentro das minhas rotinas de pediatria também. E aí hoje tenho o consultório. O meu consultório fica no Centro Médico do Ribeirão Shopping, aqui em Ribeirão Preto mesmo. Faço sala de parto e enfermarias, né, crianças internadas. Tenho o projeto Medical at School, que está aí para entrar já em vigor esse ano, né, se trata de atendimentos nas escolas multidisciplinar para diagnósticos precoces e evitar diagnósticos desnecessários nas crianças em conjunto. Também sou cofundadora da empresa Home Children, que se trata de atendimentos domiciliares de profissionais especializados em pediatria, tá? Assistência a aleitamento materno e atendimento domiciliar. Uma outra paixão minha, né, que eu costumo falar que minha grande paixão é a pediatria, e minhas pequenas paixonites agudas vêm vindo dentro da pediatria também. E a mais nova delas é o aleitamento materno, que inclusive eu estou prestando esse ano a prova de certificação internacional em aconselhamento em aleitamento materno, né? Eu até brinco com os meus bebês que nascem comigo, né, na enfermaria. Pitico da tia Dai não saem do berçário sem mamar. E não saem, tá, gente? A gente passa essa segurança para as mães naquele momento, para que não saiam dali sem mamar. E aleitamento materno vai ser uma coisa que nós vamos falar bastante aqui, tá? Bom, enfim, vou continuar explicando para vocês o porquê o pediatra não é importante. Porque ele realmente é imprescindível, insubstituível e fundamental nas famílias, tá? Desde a gestação, trabalho de parto e no pós, tá bom? Então vamos lá. Na gestação, como que o pediatra pode atuar na gestação? Desde a gestação, a gente começa a conhecer o profissional que vai lidar com o nosso filho, né? Então, você tem que ter nele confiança,
tem que saber que ele é um profissional que tem técnicas adequadas para qualquer eventualidade que aconteça com seu bebê. Então você tem que conhecê-lo melhor, conhecer a ética e a moral desse profissional, que é muito importante. Nós vamos falar na gestação, durante o processo de gestação, sobre as vacinações e o que enfrentar durante o parto e depois, na hora de ir para casa, tá? Coisas que não te contam, eu vou contar para você, tá bom? E aí, durante a gestação, nós vamos conversar bastante, te preparar para qualquer desequilíbrio emocional que possa acontecer eventualmente, tá? As famílias se encontram num beco sem saída durante o trabalho de parto e em casa, sem ajuda profissional e que às vezes acaba negligenciando algumas coisas para a criança, né? E eu não vou deixar acontecer isso com você, tá bom? Trazer informações para vocês minuciosas sobre isso. Então, durante a gestação, conheça o profissional, saiba que ele vai te dar respaldo, entenda o que você vai encontrar durante a gestação, durante o trabalho de parto, no pós. A gente te prepara para o trabalho de parto, por quê? Então, você precisa garantir uma equipe bem treinada se alguma coisa der errado, né? A maioria dos bebês nascem super bem, porém, se ele não nasce mal, a gente precisa contar com essa parte, tá? Então, é aí que é fundamental a presença de um pediatra com a sua equipe muito bem treinada na sala de parto, para qualquer eventualidade que possa acontecer. Inclusive, vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, para ilustrar a importância do pediatra na sala de parto, durante o trabalho de parto. Foi meu primeiro parto, sozinha, né, recebendo o bebê sozinha, depois de todas as minhas especializações, em Ipuã, inclusive, né, e aí, como dizem, doutora, você é muito pé frio, e parece que eu atraio mesmo, né, as gravidades, mas eu adoro urgência e emergência, procuro me preparar bem para isso. E aí, enfim, esse primeiro parto, chegou uma mãe, estava em trabalho de parto, porém não conseguia evoluir para parto normal, foi uma cesárea de emergência. Eu sempre deixo meu cantinho sempre preparado, ter todo o material testado, né? E aí foi, esse bebê nasceu parado, né? Com esse bebê nasceu parado, a equipe quis se, né, alvoroçar, e aí eu falei, não, gente, calma, nós estamos aqui e nós vamos fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer, não sabe? Todo mundo já foi treinado. Então é isso que nós vamos fazer. Começamos os passos iniciais, né? Todo mundo tenso, mas todo mundo concentrado, cada um fazendo a sua parte. Eu só olhava assim geladinho para a porta, meu ginecologista que trabalhava comigo vinha na porta, perguntava se estava tudo bem, se o bebê tinha voltado, eu só fazia assim, chateada, né? Começamos todas as manobras de reanimação, que é a massagem cardíaca do bebê, né? A gente faz assim. E o ambu, que é a respiração que a gente faz, é um aparelhinho que a gente aperta que vai a respiraçãozinha em máscara assim pro bebê, para que ele possa respirar e estimulando, né? Ficamos ali por muito tempo massageando esse bebê, fazendo essa reanimação. Fizemos tudo que podia ter sido feito, né? E aí, quando eu decidi que já tinha dado tempo de parar, eu falei assim, né? Peguei esse bebê, peguei o respirador e falei, arrumei a cabecinha assim do bebê, né? Preparei tudo assim, segurei e falei, vai ser a última respiração que eu vou fazer nesse bebê. E pedi para Deus, né? Eu falei para Deus assim, com Deus assim, Deus, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer. Agora está nas suas mãos. O que a medicina me deu de conhecimento, eu fiz. Agora é com você. Fiz assim, segurei a cabecinha e fiz as últimas respirações, o último ciclo de respiração para esse bebê. E aí, o que aconteceu? Que eu olhei assim, o bebezinho, a barriguinha, respirando. Respondeu. Começou a respirar. Eu olhei para a equipe, assim, todo mundo emocionado, chorando. Eu não me contive também, escorreu uma lágrima. Nisso apareceu o ginecologista na porta. Conseguiu, saiu chorando para lá, a equipe toda emocionada. E aí estabilizamos esse bebê, né? E como todo mundo sabe, uma parada cardíaca pode gerar algumas sequelas nesse bebê, né? E aí, depois de ter estabilizado esse bebê, eu fui avaliar as funções neurológicas dele, né? Todos os reflexos, para ver se estava com a cabecinha tudo ok, respondendo bem. E sim, todos os reflexos neurológicos presentes nesse bebê. Então, uma reanimação muito bem sucedida, né?
que quis ter um certo descontrole, mas se a gente tem uma equipe bem treinada, sabendo o que cada um tem que fazer, todo mundo vai centrar, vai concentrar e pôr em prática todo o aprendizado, né? Então, isso ilustra bem a importância de um pediatra com a sua equipe muito bem treinada em sala de parto. Se a gente não tivesse ali, a gente não sabe o que poderia ter acontecido, né? Porque só o pediatra é capaz de intubar, só o pediatra pode prescrever doses adequadas para o recém-nascido, né? Sabe todos os passos e etapas da reanimação. E esse foi o meu primeiro parto que me tocou muito. Hoje eu chego em mais de 2.000 partos que eu fiz, sem nenhum óbito, nenhum deles, graças a Deus, né? Que foi um Deus acima da medicina sempre. Ele tá ali sempre me iluminando. E então, gente, para vocês perceberem a importância, tá? O pediatra é importante? Não. Ele é primordial, fundamental em todo o trajeto do nascimento desse bebê. Tá bom, nasceu, ficou bela, e aí? Né? Toma mãe, o filho é teu? Né? Não, não é isso. A gente está aqui para poder te ajudar nesse momento, né? E aí, depois do trabalho de parto, né? Nasceu, mamãe e bebê bem, né? Com equipe muito bem treinada. Nós vamos orientar essa mãezinha sobre o aleitamento materno, né? Aleitamento materno é uma coisa muito importante porque estudos científicos não param de chegar a todo momento. Todo ano, todos os congressos nacionais e internacionais que eu vou, a gente sempre tem estudos novos sobre aleitamento materno, tá? E mostra pra gente cada vez mais a importância da gente pôr esse bebê no peito. E aí, o que o aleitamento materno pode trazer? Inúmeros benefícios. Nós vamos falar muito sobre aleitamento materno aqui, mas é muito importante saber técnicas, tá? Sobre aleitamento materno antes de você ir para casa, tá? Então é muito importante a gente adequar técnica de mamada para esse bebê ir bem para casa, para que não traga prejuízos em casa para esse bebê. Vou falar para vocês algumas coisinhas que o aleitamento materno é importante, mas eu posso citar assim, inúmeras vantagens do aleitamento materno. Duas mais importantes: proteção para o bebê, tá? E imunidade tanto respiratória quanto para todos os outros tipos de doença. Opa, meu guardinha tá passando aqui. Vamos lá. Bom, imunidade para o bebê, né? Evita várias outras doenças, né? E evita morte, tá, gente? Então é muito importante a gente pensar assim nos critérios e em sempre suspender ou entrar com uma fórmula inadequada nesse momento, tá? Do aleitamento materno, que é só primordial. Eu vou fazer, prometo que eu vou fazer um videozinho sobre aleitamento materno, mas vocês vão prometer que vão ver, hein? Porque é um conteúdo muito rico, muita coisa, muita informação, tá? Bom, e aí, tá bom, mamou, tudo bem? Não, a gente não pode esquecer que o aleitamento materno, ele envolve muita coisa. Envolve bebê, envolve mãe e envolve toda a rede de apoio, tá? A rede de apoio foi uma coisa que eu não citei lá na gestação, mas é uma das coisas primordiais que a gente vê lá, tá? A gente não pode esquecer de preparar essa rede de apoio. Quem é que vai ajudar essa mãe, tá? É o pai, é a avó, é a tia, é um cuidador, é uma babá, né? Então a gente precisa preparar toda essa equipe para poder seguir e dar apoio para essa mãe, né? Porque às vezes a gente requer tanto da mãe, né? Falar, olha, você tem que pôr para mamar, e às vezes a gente esquece de perguntar para a mãe o que é que está acontecendo, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de tato, um pouquinho mais de gentileza e saber preparar o emocional da mãe e das pessoas que vão dar o apoio para essa mãe durante todo o período de aleitamento materno. A rotina do recém-nascido, ela é muito exaustiva, então isso a gente vai falar para vocês desde lá da gestação, a importância de preparar uma rede de apoio, de se preparar para aquilo que não é um mar de rosas, tá? Às vezes a gente fala, né, ter filhos é a coisa mais bela do mundo, porém nem sempre é um mar de rosas igual a gente espera, né? A rotina é exaustiva, o bebê pode chorar, o bebê pode ter várias intercorrências, e o que nos resta fazer? Nos resta nos prepararmos para isso, né? Preparar de forma adequada.
um preparo significativo mesmo, não só falar, olha, você vai encontrar, você não vai dormir, você não vai tomar banho, seu bebê vai só chorar, seu bebê vai querer mamar toda hora, então assim, é muita gente falando o tempo inteiro. E nesse momento é muita gente dando opinião, é o tio, o vizinho, o periquito, o papagaio, a avó, a madrinha, gente, é muita gente dando informação, então a gente precisa preparar essa rede de apoio para no momento certo, opa, vamos dar uma afastadinha, vamos ver o que está acontecendo, vamos ter um olhar mais perceptivo, com tato e gentileza, tá? Para a gente lidar com essa situação e nos preparar para possíveis desequilíbrios emocionais que podem acontecer, tá? E esse preparo todo é feito lá, durante a gestação, te ensinar como lidar com isso, tá? Então isso é importante, a gente não esquecer de falar e de pensar, tá? Vou contar pra vocês um outro casinho, beber uma aguinha aqui, antes de contar. Vou contar pra vocês um casinho do meu consultório. Uma família desesperada, um bebê chorando muito. O bebê só chorava. 1 mês e meio de vida, toda consulta de rotina, tá, só chora, né? E uma família bem unida a princípio, né? Porém, tem os contratempos, o bebê querendo mamar toda hora, o bebê só chorando. Reviramos esse bebê do avesso com todas as orientações, não tinha nenhuma doença. Quando chegou os últimos exames, excluímos todas as doenças possíveis do recém-nascido. Eu falei, não, isso não tá certo. Mãe, vem cá, vamos conversar. Conta pra mim o que tá acontecendo. Tá acontecendo alguma coisa que tá te deixando desconfortável, ansiosa? O que tá acontecendo? Me conta, eu preciso saber. E aí o que aconteceu? A mãe desabou de choro. Muito choro, chorou inconsolavelmente. E aí desabafou que ela estava tendo problemas em lidar com o marido, né, a rotina do bebê exaustiva, eles não davam tempo nem de dizer nem boa noite nem bom dia, porque enquanto um estava dormindo, o outro estava acordado, um cuidando do bebê, uma hora o bebê chora, outra hora o bebê mama, outra hora a rotina, tem que dar o banho, tem que fazer os cuidados, e estava assim, totalmente confuso. Muita gente dando muita informação, muita gente dando palpite, muita gente julgando e ela se achando uma péssima mãe, achando que ela era uma péssima mulher, uma péssima dona de casa, uma péssima esposa. Então a gente tem que pensar que esse tipo de coisa que não te contam, que você vai enfrentar, é muito importante a gente lidar, tá? Então a gente pensar no recém-nascido, a gente não tem que pensar como pediatra só no bebê, a gente tem que pensar no contexto familiar como um todo, tá? Então vamos pensar no apoio psicológico, na rede de apoio, o pai como ele pode lidar com isso, tá? Como que o pai vai te apoiar nesse momento. A mãe não pode esquecer que além de mãe, ela é mulher sim, ela é esposa sim, ela é dona de casa sim, porém que ela não precisa se cobrar tanto, tá? Mas que ela não pode deixar a vida dela em torno do bebê o tempo inteiro, né? Precisa ser um conjunto, porque se ela não estiver bem com ela mesma, ela não vai passar segurança para o filho, né? E esse bebê vai ficar agitado o tempo inteiro. Depois que eu conversei, passei essas orientações para ela, para que eles se revezassem, para que conversassem, para que tivessem uma rotina mais adequada, que eles pudessem ter uma convivência, né? Melhor, uma conversa a respeito disso. Mandei ela para casa, foi na próxima consulta, pasmem, eu fiquei passada quando eu vi entrar pela porta. Chegou a mãe, toda linda, arrumada, tava até maquiada, com o bebê sorrindo no colo. Esse bebê só entrava chorando até então no meu consultório. O pai, sorrisão de orelha a orelha, super feliz, sentado. E aí, gente, o que foi que mudou, né? Inclusive essa mãezinha me falou, doutora, você salvou o meu casamento. Tudo estava indo por água abaixo. E aí, com esse tipo de informação que você me deu, que eu não preciso carregar o mundo nas costas, tudo se resolveu. O bebê parou de chorar e realmente não tinha nada. O bebê ficou um bebê sorridente, um bebê super feliz, um bebê que continuou mamando super bem, porque já estava ganhando peso, super saudável. Então tá aí, mais um porquê da importância de você ter um profissional que te acompanha e que vai te preparar para isso.
E que vai estar com você quando o caos se instalar, porque o caos vai se instalar, tá? A exaustão vai chegar, exaustão física, a exaustão mental, e você precisa de ter alguém para te ajudar, você precisa de ter alguém, um profissional, que vai te dar um respaldo e que vai te ajudar nesse momento, que vai te dar um colo. A gente dá tanto colo para os bebês, né? Mas os pais precisam também de colo, tá? E aí a gente começa a perceber que a gente atuando nas famílias desde a gestação, os pais são mais tranquilos, né? Tem bebês que eu começo a pegar depois já que nasceu, né? Às vezes nem acompanho em sala de parto, apesar da maioria ser, né? E a gente demora um pouquinho mais para ajustar algumas coisas, né? E muitas vezes eu escuto dos meus pacientinhos: doutor, eu não sabia disso, ninguém me preparou para isso, né? Mas não tem problema, se você também não se preparou, se você também não sabia que isso podia ser possível, né? A gente está aí para isso. Se prepare agora, continue se preparando, porque tem tanta coisa por vir ainda na evolução da criança, fase de crescimento, desenvolvimento, fase escolar, fase de adolescência, né? É tanta coisa. Então, nunca ache que é tarde, nunca ache que você não se preparou, nunca ache que você não tem um profissional. Procure, se você não se sente à vontade com o seu pediatra, escute isso com ele, né? Ou procure alguém que vai te ajudar e que vai te dar esse respaldo, tá bom? Olha só, eu espero ter ajudado vocês, tá? Trazendo esse conteúdo para vocês. Espero ter ajudado, já que as consultas de rotinas em consultório estão sendo bem... Não estão acontecendo, na verdade, né? E as domiciliares a gente está deixando só para as rotinas de recém-nascido e de lactentes, né? Lactentes são os bebês que ainda mamam sem o materno e que encontram alguma dificuldade, né? Eu espero que tenha ajudado vocês. Deixem aqui os seus comentários, deixem as suas dúvidas, eu vou ler todos e ajudar vocês. Me digam quais são as dificuldades que vocês têm encontrado nesse momento, que eu vou trazer informações detalhadas para poder ajudar vocês. Coisas que às vezes dá pra gente falar em consultório, mas coisas que às vezes a gente nem dá para falar tanta informação e passar tanto detalhe, né? Eu vou deixar aqui para vocês também as minhas outras mídias sociais, o Instagram, me sigam lá, o Facebook. Eu sempre posto stories diariamente, postando dúvidas, postando dicas, né, atualizando sobre cada momento da criança, tudo que é de mais atual eu procuro passar para vocês. E tá ali nas minhas redes também. Se inscrevam lá, se inscrevam no canal, ativem aqui o sininho. Se vocês acham que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, se você acha que significa alguma coisa que pode ajudar outras pessoas que você conhece, faça com que isso chegue até elas, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e no coração dos piticos da Tia Dai. Um beijo, até a próxima.